Aqui. Eles são a pregação hoje. Vamos tentar ler os dois textos que eu tenho ali. Talvez se apagarmos, por favor, algumas luzes ali atrás. A cor não ajuda. Não dá? Dá ou não? Dá? Vamos tentar? Eu tenho aqui no papel, fica mais fácil. Vamos tentar ler juntos. Enquanto as crianças ficam aí, estão ali também, algumas delas projetadas ali. Então, são os textos de Marcos 10, de 13 a 16, e Mateus 18, de 1 a 4. Agora, acho que agora dá, certo? Então, vamos ler juntos? Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Esse é Marcos 10. Agora vamos ler o seguinte. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Está em Mateus 18. Então, daqui a pouco voltamos a esse texto, mas queria, em primeiro lugar, agradecer aos pais que têm ensinado as crianças os caminhos do Senhor, e agradecer também a equipe da nossa igreja, que é a Janela 414, tem uma equipe que, sob a liderança da Sandra, que trabalha domingo após domingo, e não só os domingos, com as nossas crianças, para que elas cresçam nos caminhos do Senhor. Claro que o trabalho principal é dos pais, mas a igreja apoia as nossas crianças. Eu queria só perguntar para algumas delas, que eu já combinei com elas, certo? Como é que elas conheceram Jesus? Então, rapidamente, a Kate vai falar primeiro como é que ela conheceu Jesus. Kate, por favor. Falando para o microfone. Olha. Eu estava na escola dominical numa igreja nos Estados Unidos, na igreja dos meus avós, e estávamos a falar sobre aceitar Jesus no coração. E então eu disse que eu também queria. Muito bem. Então foi na igreja dos avós, tá vendo? Tá vendo? Muito bem. Agora a Carly que fez aniversário ontem, vai falar como é que ela conheceu Jesus. Então, nós estávamos em casa a ler a Bíblia, era o dia antes da Páscoa, e estávamos a falar sobre o pecado e como Deus morreu na cruz pelos nossos pecados, e eu disse que eu queria aceitar Jesus no coração. Então nós oramos com a minha mãe e... sim. Muito bem. Uau!
Então foi com a mãe, orou com a mãe, muito bem, em casa. E João Miguel, como é que tu aceitaste Cristo? Num dia, quando eu ia dormir, minha mãe disse que tinha de aceitar Jesus para ter a salvação eterna, e depois eu pedi à minha mãe para ter. Depois aceita com a minha mãe. Muito bem, olha, então também foi com a mãe, foi com a mãe em casa. Olha, eu não combinei com todos, mas alguém queria falar, alguém de vocês aqui queria falar como é que aceitou Jesus no coração? Alguém quer falar? Não? Anabela, quer falar, Anabela? Não? Então tá bem. Então nós vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar pelas nossas crianças. Não, fiquem, pode ficar. Tá bem. Vamos orar pelas crianças, pelo culto infantil que temos lá em cima todos os domingos, pela equipa que trabalha com as crianças, e vamos ter em mente que as crianças não são o futuro da igreja, elas são a igreja de hoje, certo? Certo? Então vamos orar. Pai, como é gostoso ouvir o testemunho de crianças que, junto às suas famílias, conheceram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Muito obrigado pelo cuidado espiritual que os pais têm tido para com seus filhos. Obrigado pela ajuda da equipe aqui da igreja, da Janela 4x14, em também continuar a educação espiritual destas crianças. Obrigado por toda a equipe que trabalha. E nós pedimos que o Senhor continue a abençoar nossos filhos e netos. E que, de fato, eles sejam protegidos pelo Senhor e sejam instruídos pelo Senhor. E, no devido tempo, que sejam usados pelo Senhor para a expansão do teu reino e para a glória do Senhor. Obrigado pelos textos bíblicos que nós acabamos de ler. E pedimos que o teu Espírito continue a falar aos nossos corações de uma maneira muito especial. Oramos por cada um de nós, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Agora as crianças podem subir. Obrigado, viu? Obrigado. Muito bem, nós já lemos, nós já lemos os textos bíblicos. Então, Marcos 10, 13 a 16, Mateus 18, de 1 a 4. E claro, eu queria começar a falar só um bocadinho sobre a Janela 414, que é essa faixa etária onde o ser humano está mais aberto a receber, mais receptivo ao Evangelho do Reino. E mais ou menos é nessa faixa etária. Claro, isso pode variar um pouco, para baixo, para cima, mas é no início da vida que as pessoas estão mais abertas ao Evangelho. E os estudos mundiais comprovam isso, há vários estudos nesse sentido. O cérebro da criança ainda está bastante flexível e aberto para assimilar esta realidade da necessidade de um Salvador e também da verdade bíblica. A imaginação da criança é uma via rápida para a sua alma. Nós não usamos muito a imaginação, usamos a imaginação porque não presta, mas a criança consegue colocar a sua imaginação, quando ela é instruída na palavra, para que o seu coração seja alcançado pelo Senhor. Então, damos muita importância a essa faixa etária, essa janela 4x14. E, claro,
como eu já disse, criamos um ministério específico na igreja. Repito, que a responsabilidade espiritual pelas crianças é primeiramente dos pais, sem dúvida, da família, mas a igreja ajuda e constrói em cima do que os pais ensinam e daquilo que os pais fazem com a fé, do exemplo dos pais. Quando nós falamos com os pais aí fora, pessoas que não conhecem a Cristo, por exemplo, ou que têm uma fé um pouco fragilizada, eles acham que não devem ensinar uma religião aos filhos. Isso é o que está aí fora hoje. Que a escolha vai caber aos filhos quando eles crescerem. Então, eles respeitam, entre aspas, né? Respeitam aquilo que os filhos, um dia mais tarde, vão decidir por conta própria. E é exatamente isso que o diabo quer. É exatamente isso. Ter a cabeça das crianças completamente livre para formatar a mente delas para longe, cada vez mais longe do Deus Criador. E o diabo usa tantos meios, tantos meios. Não vamos esquecer, o mundo jaz no maligno. E o diabo usa o sistema do mundo para fazer a cabeça das crianças, para afastá-las cada vez mais do Criador. Mais tarde, ficará muito mais difícil alcançá-las. Não é impossível, sem dúvida. O Evangelho é o poder de Deus que pode romper essas barreiras, mas a dificuldade é muito maior, porque a mente já foi formatada para aquilo que não presta. Esta é uma realidade triste quando eu ouço os pais falarem isso. No meio cristão ainda não ouvi, mas já há alguns que pensam assim. Não, quando eles crescerem, eles resolvem. Não é isso que a Bíblia ensina, nós vamos chegar lá. Quando Jesus afirma que não se deve impedir as crianças de virem a Ele, como nós lemos aqui no texto, vamos ter claramente em mente que o ser e o como estamos a cooperar para esse encontro abençoador com Jesus. Sejamos nós pais, sejamos nós tios, avós, ou seja, com aquelas crianças que temos algum tipo de influência, vamos ter em mente isso, que podemos facilitar esse encontro abençoador. E nós lemos ali no texto que Jesus tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quando nós fazemos o nosso papel, os nossos filhos são abençoados por Jesus. Quando nós facilitamos o encontro das crianças com o Senhor, os nossos filhos são abençoados pelo Senhor. É isso que o Senhor quer fazer. É isso que o Senhor tem feito com as nossas crianças, graças a Deus. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção é que nós já estudamos aqui na igreja, nós já ouvimos isso, sabemos isso, que a fé das crianças, e em parte dos adolescentes, é uma fé afetiva. Ou seja, é uma fé dependente da fé dos pais ou dos avós. Se o pai e a mãe são seguidores e adoradores de Jesus Cristo, se dão importância à Bíblia, à oração, à igreja, as crianças naturalmente farão o mesmo. Naturalmente farão o mesmo. E nós vimos aqui entre nós, hoje, graças a Deus, certo? As crianças aceitam a Jesus, na maioria das vezes, com os próprios pais. Com os próprios pais. Porque ela é uma fé afetiva, ela vê o que os pais fazem e seguem, e tentam seguir o mesmo caminho. Por isso que é importante os pais partilharem a sua fé. Por outro lado, se os pais se dizem cristãos, mas não valorizam e não vivem a sua fé, mesmo que eles usem palavras bonitas, estas nada valerão. E será muito difícil para as crianças valorizarem e viverem tal fé. O exemplo dos pais é muito importante, nós sabemos disso, especialmente nessa fase da infantil e do início da adolescência. Os pais são os modelos que as crianças imitam. São os heróis em quem as crianças acreditam e confiam completamente. E, ao falar sobre isso, eu quero deixar
Claro que o objetivo não é colocar um peso ou culpa sobre os pais e mães ou avós, pois todos nós, enquanto pais, cometemos muitos erros. E claro, à medida que reconhecemos os erros, temos a chance de consertar e de acertar. Claro, todos nós somos imperfeitos. Mas até aquele que é o Pai perfeito, o nosso Criador, ele teve dificuldade com os filhos, e Isaías escreveu isso muito bem. Ouçam os céus, escute a terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Claro, a natureza humana é pecadora. Então, os pais erram, mas os filhos também vão cometer os seus erros por causa do pecado. Claro, quando crescerem, os nossos filhos vão tomar e os nossos netos, né, vão tomar as suas próprias decisões, que podem ser certas ou erradas do ponto de vista cristão. Nós podemos fazer tudo muito certo e os filhos se enveredar por um caminho completamente errado. Podemos também cometer muitos erros e os filhos permanecerem no Evangelho. Então, nós não temos o controle de tudo, nem tudo depende da nossa atitude, porque o Espírito Santo também trabalha na vida dos nossos filhos e eles vão tomar as suas próprias decisões. Eles desenvolverão uma fé própria, pessoal. Aquela fé afetiva, que tende a imitar a fé dos pais, vai ser substituída por uma fé própria e pessoal. Mas até lá, até eles chegarem a esse momento de tomarem suas próprias decisões, temos de fazer a nossa parte com esse senso de responsabilidade espiritual, e orar pelos nossos filhos e netos de uma forma constante. Não precisamos temer o futuro dos nossos filhos e netos, mas sim entregá-los a Deus, cientes de que o Espírito Santo também está e vai continuar a trabalhar na vida deles da forma que o Senhor quiser, certo? Então, temos que ter essa confiança que Deus cuida melhor dos nossos filhos e netos do que nós próprios. Então, não precisamos temer, é entregar ao Senhor. Fazer a nossa parte com responsabilidade espiritual e deixar Deus fazer o resto na vida deles no momento certo. Agora, infelizmente, temos visto crianças com mais afeto para outras coisas do que para com Cristo e sua igreja. Se o pai e a mãe podem baldar a igreja, então para a criança isso é assimilado como sendo natural. Se não é importante para os pais o ler a Bíblia, o orar e o servir fielmente a Cristo, então o que vamos esperar dos nossos filhos e netos? Claro. Então temos muito claro em nossa consciência que as crianças absorvem tudo. As tuas palavras e o teu exemplo contam. Elas captam todo o clima emocional vivido em casa e a partir de casa. As antenas emocionais das crianças estão sempre ligadas. Se o pai verdadeiramente ama a mãe, os filhos absorvem.